Você tá no Curiosicast, o podcast dos curiosos. Eu sou a Tati e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você esteja bem. Estou muito feliz de estar gravando mais um episódio para esse podcast que já estava formando teia de aranha aqui, né? Enfim, fiquei um tempo sem gravar, mas estou de volta e pretendo continuar sem grandes intervalos. Durante esse tempo que eu não gravei nenhum episódio aqui, eu continuei trabalhando bastante, publicando vários vídeos nas redes sociais. É bem provável que se você tá me ouvindo aqui é porque você já conhece o Curiositati, né? O meu perfil, a página de curiosidades. Talvez no Instagram, no TikTok, no YouTube, não sei. Mas por lá eu continuei muito ativa, né? Postando todos os dias vários vídeos, curiosidades. E a cada dia com mais vontade de trazer esse conteúdo que eu tô trazendo hoje aqui pro podcast. Que é justamente falar um pouquinho sobre o que vocês não veem. Que geralmente isso fica mais na cabeça de quem tá criando conteúdo mesmo. Mas eu acho super válido falar sobre isso e dentro disso falar sobre outras questões também. Pouco se ouve da dificuldade que é criar um conteúdo que gera valor na vida das pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, trabalhar com isso, a minha intenção sempre foi agregar, trazer um conteúdo que, de certa forma, mudasse, nem que fosse um pouquinho a vida daquela pessoa que estivesse ouvindo. E eu me lembro que no começo, antes do primeiro vídeo viralizar, assim, eu precisava constantemente estar ouvindo de alguém, e esse alguém era, na maioria das vezes, o meu esposo. Sempre ouvi dele que esse tipo de conteúdo que eu escolhi fazer não era um conteúdo que bombava, que crescia tão rápido, que as pessoas viam e sempre estava viralizando. Porque se você fizer um apanhado dos vídeos que viralizam hoje, vamos pegar só o Brasil, pelo menos. É muito difícil você ver um conteúdo desse, educacional, sabe? Que tá ensinando alguma coisa, que tá mostrando ali algo da ciência, da vivência, do cotidiano, mas que tem uma história por trás, sabe? E ouvindo isso constantemente, eu entendi que o problema não tava em mim, não tava no meu conteúdo, e sim no tipo de conteúdo que mais viraliza, que as pessoas mais assistem, que, sei lá, pode ser um meme, pode ser algo engraçado, uma dança, enfim, o puro suco do entretenimento, que você assiste e 2 segundos depois não lembra mais. Então a minha intenção era que nem que fosse numa conversa de bar entre amigos, ou numa reunião de família, sabe, alguém chegar no outro e falar, cara, você sabe por que isso é assim? Descobri esses dias, vou te contar. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque isso implica em várias coisas, em estratégias que eu tenho que usar para que meus vídeos de alguma forma furem esse algoritmo, sabe? E eu já vou falar sobre isso, mas antes eu tenho um aviso aqui muito rápido, então continua na linha que eu já tô voltando. Só de estar ouvindo esse podcast eu já sei que você é um curioso. Então eu tenho uma ótima notícia pra você. Eu escrevi um e-book com várias curiosidades. Eu falei sobre a origem de mais de 80 sobrenomes usados no Brasil, origem de expressões e ditados populares, um compilado de informações sobre buraco negro, viagem no tempo, enfim, tem muita coisa. O meu livro se chama O Gato Não Morreu. Se você tem interesse, vai lá no meu Instagram, @curiositati, clica no link da bio e garanta o seu. E última coisa, se você tem uma empresa, oferece algum tipo de serviço e gostaria de ter aqui a sua publicidade no podcast, é só me mandar uma mensagem. Pode ser no Instagram, no TikTok ou até mesmo um comentário deixado aqui nesse episódio. Então é isso, vamos voltar agora pro assunto principal. Se você é uma pessoa que usava muito o YouTube há 10, 8 anos atrás, provavelmente você notou uma mudança muito grande nas redes sociais. Porque antes a gente digitava o nome do YouTuber, do conteúdo que a gente queria ver e pronto. Mas agora o algoritmo te conhece. Você não precisa necessariamente procurar, digitar aquilo que você quer ver. Mas ele te entrega, tá na sua mão, tá no seu rosto aí aparecendo na sua tela. E esse algoritmo basicamente tá dominando todas as redes sociais. Então ele conhece o gosto da pessoa e ele entrega algo que talvez ela gostaria de assistir. Mas o que talvez você não saiba é que pra quem tá criando conteúdo, essa é uma parada muito importante. Porque o algoritmo, na maioria das vezes, quer entregar um conteúdo rápido. Um vídeo simples, eu diria que até raso, sabe? E isso pega muito naquela questão que eu tava dizendo, porque eu quero agregar certo valor pra quem tá me assistindo. Mas como eu faço isso se o algoritmo quer que eu entregue um conteúdo rápido e raso? E é por isso que esse tipo de conteúdo educacional que tá agregando valor, ele nem sempre vai bombar tanto assim, não vai ser entregue pra tantas pessoas. E aí se você conversar com qualquer criador de conteúdo nas redes sociais, eles vão te falar a mesma coisa. O início do vídeo tem que ser marcante, tem que chamar atenção nos primeiros 3 segundos, de forma que a pessoa fique curiosa e atenta ao que você vai dizer e não pule o seu vídeo. E eu tô falando isso porque eu já recebi vários comentários, sério, vários mesmo, de pessoas que vêm no meu vídeo e comentam, não, mas você falou errado, não é bem assim. E na maioria dos casos eu faço o seguinte, tento fazer o início do vídeo de forma chamativa para que a pessoa assista até o fim, e durante os segundos seguintes eu desmistifico talvez aquela informação, entre aspas, errada que eu dei no começo. Vou te explicar melhor. Hoje mesmo eu publiquei um vídeo falando sobre os nomes Guilherme e William, que têm a mesma origem, vêm do mesmo nome. E no início do vídeo eu digo que William e Guilherme são na verdade o mesmo nome. E aí eu recebi o comentário
comentário de alguém que falou: não, William é William, Guilherme é Guilherme, são nomes diferentes, não são o mesmo nome. Mas no decorrer do vídeo eu trago essa informação de que sim, William é um nome, Guilherme é outro, mas eles vêm do mesmo nome, têm o mesmo significado. Isso já aconteceu tantas vezes que assim, já tô acostumada. Mas é muito complicado de fazer a pessoa entender com um comentário assim, de que às vezes se eu tivesse dito de outra forma, ela nem teria assistido aquele vídeo, entende? Eu não estou dizendo aqui pra espalhar fake news ou pra começar o seu vídeo com informação errada, caso seja o seu caso. Não é isso. E sim que se você tem interesse em trabalhar profissionalmente com isso, e aí é outra questão de que as pessoas também não entendem que isso é um trabalho, se essa for a sua intenção, você tem que se manter a longo prazo, no sentido de continuar produzindo conteúdo, ganhando seguidores e etc. E isso, na maioria dos casos, justamente pelo algoritmo, você necessita de ter essas estratégias, sabe? Mas é tão bom, tão legal, tão gratificante quando você encontra aquele público que te entende, sabe? Porque apesar dessa face do algoritmo, ele tem uma outra muito legal, que é justamente tentar entregar o seu conteúdo para pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo, sabe? Então, um conteúdo nerd igual o meu, ele vai tentar entregar para pessoas que também curtem conteúdos parecidos. E como eu disse, é muito legal quando eu recebo um comentário, alguém me manda uma mensagem dizendo que, nossa, eu amo esse tipo de conteúdo, seu perfil é muito legal. O coração fica quentinho, sabe? De entender e perceber que o algoritmo dessa vez acertou. Falando assim, parece que ele nunca acerta, mas na verdade ele acerta várias vezes. O Curiositade tem crescido justamente por isso, né? Vocês que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de aprender, veem o vídeo e seguem, né? Ah, quero aprender mais e tal. Pra quem não sabe, eu moro numa cidade muito pequena mesmo, assim. E semana passada eu tive na farmácia e quando eu entrei no estabelecimento, assim, tinha uma senhora e logo que ela me viu, ela já falou: eu assisto seus vídeos, eu vejo o seu canal. E, assim, eu fiquei um pouco sem reação justamente pelo fato de que, como a cidade é pequena, poucas pessoas têm esse tipo de reação. Enfim, conhecem meus pais, já sabem quem eu sou desde criança, não sei o quê. Então, meio que aqui na minha cidade, o Curiositade não é tão reconhecido assim. Eu recebo muito mais mensagens de pessoas de fora. Mas quando eu vejo alguém pessoalmente me dizendo isso, o coração chega a gelar, sabe? Ao trabalhar na internet, muitas vezes, aquelas curtidas, aqueles comentários e visualizações, a gente vê como número. Mas é uma coisa que eu tenho sempre que tá na minha cabeça, assim, martelando. Nossa, não são números, são pessoas. São pessoas diferentes que estão curtindo, que estão gostando e que tá impactando a vida delas de alguma forma. Então, ali não era um número, era uma pessoa. E aí o exercício, né, que eu tenho que fazer. Imagina, então, essas pessoas que me mandam mensagem, que são de outras cidades, provavelmente não me verão pessoalmente, mas reunidas, juntas, né? Olha quantas pessoas, então, o Curiositade tem impactado de forma indireta ou diretamente. E eu não me lembro se eu já falei isso em outro episódio por aqui, mas caso você não saiba, mesmo que você tenha aí 50, 100 seguidores no seu Instagram, por exemplo, você é um influenciador. Seja para esses 100 ou 50 pessoas que te seguem ou para as pessoas que convivem com você. Então eu penso que independente do tamanho dessa influência, são pessoas e não números, sabe? Então se você tem a oportunidade de apresentar um livro, influenciar a pessoa a ler, assistir um filme que agregue valor a ela, não sei, talvez investir num sonho que essa pessoa deixou pra trás, faça isso, sabe? Porque a gente nunca sabe o impacto que a gente tem na vida de outra pessoa. E assim, eu quero muito influenciar as pessoas a saírem da bolha pra adquirir o conhecimento, sabe? Conhecer, pesquisar, tem tanta coisa que a gente pode aprender, tanta cultura diferente, tanta coisa que você olha e passa despercebido, mas que seria muito legal se alguém te explicasse ou se você soubesse pra explicar pra alguém, sabe? Por exemplo, esses dias mesmo eu descobri uma coisa muito legal. Sabe a faixa preta usada em várias artes marciais? Karatê, jiu-jitsu, kung fu. Eu posso ter falado alguma errada, porque arte marcial não é o meu foco. Mas vocês sabem qual faixa preta que eu tô falando, né? Então, esses dias eu descobri que, na verdade, a faixa, ela era inicialmente branca, mas que com o tempo, né, de tanto a pessoa treinar, de tanto aprender, ela ia ficando suja e manchada, se tornando preta. Então, a faixa preta pertencia, então, àquelas pessoas que treinavam há mais tempo. E agora, se você acreditou no que eu disse, você caiu numa tremenda fake news. E isso é outra coisa que eu quero ensinar também. Sério, tava sendo convincente? O que vocês acharam? Pois é, uma vez eu tava lendo sobre isso e eu caí nessa história, pensei que era verdade, mas não era. Tem todo um outro contexto do criador que realmente era preta a faixa. Mas tem isso também, viu? Vocês fiquem atentos, tem muita coisa na internet que a gente ouve e parece fazer muito sentido, mas se você for checar as fontes ali, não é bem verdade. E eu vou te falar, viu, que dá pra inventar muita coisa, dá. Ainda mais se você não sabe sobre aquilo que tá sendo dito. Por isso eu sempre prezo muito pelas fontes, né, que eu uso nos meus vídeos. Mas enfim, gente, eu espero muito que eu não tenha enchido a cabeça de vocês com um papo chato de criação de conteúdo. Eu só
queria falar um pouco sobre esse bastidor, sabe? Que na maioria dos casos vocês não ouvem, vocês não veem, mas que existe. E assim, eu amo gravar, eu amo roteirizar, mas é muito legal. Acho que a parte mais legal é ver quando eu posto vídeo e eu vejo os comentários, sabe? Eu vejo o que vocês acharam, comentando, curtindo, compartilhando. Essa é a parte mais legal. Inclusive é o que você pode fazer agora, compartilhar esse episódio nos seus stories e me marcar. Gostaram do link? Esse foi legal. Mas é sério, pessoal, agradeço demais os compartilhamentos. Comente aí embaixo, deixa a sua mensagem do que você achou desse episódio, se você já chegou a pensar algum dia que poderia ser assim. Às vezes você é criador de conteúdo também, né? Sabe, entendeu muito bem o que eu tô falando. Mas é sempre muito legal papear com vocês, conversar. E eu espero muito que você esteja aqui no próximo episódio. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, caso esteja assistindo pelo YouTube, ou seguir o perfil aí no Spotify, aproveita para fazer isso agora e avalie também o perfil aí com 5 estrelas, que isso me ajuda muito. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, espero que você tenha aí um restante de dia, tarde ou noite formidável e nós nos vemos na próxima.